Fala, cara, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas. Ficou faltando essa aula aqui para falar dos operadores, né, da ordem de precedência dos operadores no Excel. Tem essa planilhazinha aqui que eu já disponibilizei ela para download aí. Depois eu vou dar uma atualizada nela. Ainda acho que dá para deixar o visual dela mais arrojado, como é que eu posso dizer, mais elegante. Enfim, a gente nas aulas anteriores falamos aqui de operadores aritméticos, operadores de concatenação. Esse terceiro aqui foi o de concatenação. Comparação, concatenação, de referência, comparação. Já falei, né? Igual, maior, menor, maior igual, menor igual. Os de concatenação com o E comercial lá para a gente juntar um trecho de informação com outro. A gente falou de operadores de referência, que os dois pontos significa até, um espaço, deu um exemplo, e com ponto e vírgula, que eu usei essa tabelinha aqui. Na aula anterior eu falei disso. Ficou faltando falar disso aqui, né, da precedência dos operadores no Excel. Eu coloquei aqui alguns exemplos já, para ficar descritivo, né? Então, aqui na ordem de precedência eu coloquei uma seta, só para você entender. Então, do mais importante para o menos importante, vamos dizer assim, né? Com base nos operadores, nos sinais de comparação, em toda essa parte lógica que existe no Excel, o que é que ele vai, como é que eu posso dizer, respeitar e calcular primeiro e em segundo plano, vamos dizer assim, né? Então, é parecido com a programação isso aqui, né? Porque primeiro ele vai calcular tudo que tiver entre parênteses. Se você cria uma fórmula no Excel e coloca alguma coisa entre parênteses, você está sinalizando para a aplicação ali que você quer que o que ficar, você está sinalizando que o que esteja dentro desses parênteses seja calculado primeiro. Tá? Então tem aqui, ó, número 1, o pilar mais alto ali da ordem de precedência, são os parênteses. Aí depois tem os dois pontos, está em segundo plano aqui, né? Tudo que tiver entre dois pontos, entre espaço e entre ponto e vírgula. Está em segundo plano, né? São os operadores de referência. Parênteses primeiro, operadores de referência depois. Aí depois vai ter todos esses aqui, né? O sinal de inversão, que é o menos, a porcentagem, o acentozinho circunflexo, né? Que é as potenciações, multiplicações e divisões, que é o asterisco e a barra, adições e subtrações, e o E comercial, que é a concatenação de strings, certo? Então eu já coloquei alguns exemplos aqui do lado, só para a gente ter uma noção. Ó. Nesse primeiro exemplo eu coloquei 25 menos 5 vezes 10 dividido por 2. Se a gente fosse fazer essa conta de cabeça, a gente ia calcular, né? 25 menos 5 dá quanto? Dá 20. Né? 20 vezes 10 dá quanto? Ia dar 200. 200 dividido por 2 ia dar quanto? Ia dar 100, certo? Se a gente fizesse o cálculo na ordem, seria isso, 100. Mas, baseado aqui nessa ordem de precedência dos operadores, a gente nota que as multiplicações e divisões tinham que ser feitas antes das adições e subtrações. Então, o resultado aqui ia dar completamente errado, né? Porque ele ia fazer primeiro a multiplicação e a divisão aqui, por exemplo. Ele ia fazer 5 vezes 10, que ia dar 50, né? Ele ia dividir esse 50 por 2, que ia dar 25. E depois ele ia pegar 25 menos 25, que ia dar 0. Vamos testar isso aqui, só para a gente ter uma noção. Exemplo real, né? Aqui tem um exemplo que eu coloquei, só para a gente calcular de cabeça, e um exemplo real com a fórmula. Então, com a fórmula, você coloca aí igual, aí você vai digitar o que está aqui, no caso, né? 25 menos, certo? 5. Você multiplica isso vezes 10 dividido por 2. Perfeito? 25 menos 5 vezes 10 dividido por 2. Vou dar um Enter. Você vê que o resultado ali deu 0. Que eu tinha, como é que eu posso dizer? Antecipado. Perfeito? Agora, nesse segundo exemplo aqui, eu coloquei entre parênteses 25 menos 5
e deixei a multiplicação e a divisão fora dos parênteses. E agora sim, o resultado vai dar completamente, vai ser completamente diferente desse daqui de cima. Porque como os parênteses estão aqui em primeiro plano, na ordem de precedência dos cálculos, né, ele vai calcular o que está aqui dentro primeiro, né? 25 menos 5, que dá 20, certo? Depois ele vai dividir esse 10 por 2, que vai dar 5. E esse 25 que está aqui dentro, ele vai multiplicar por esse 5. 25 vezes 5, né? Que, cara, dá quanto 25 vezes 5? 25 mais 25 dá 50, 100, 125, né? Isso tem que dar 125 aqui. Eu sou uma beleza de matemática. Mas enfim, eu antecipei esse valor aqui, ó, 125. Então vamos ver se isso procede. Igual, abre parênteses, não é isso? Estou digitando aqui um 25, menos um 5, fecha parênteses, certo? Vezes, certo? Um 10, dividido por um 2, certo? Então estou dando Enter. O resultado deu 100, eu errei. Então vamos ver aqui como foi que ele calculou isso aqui. Né? 25 menos 5 ele fez antes, né? Que está dentro do parênteses. E deu 25. Depois ele fez a multiplicação. 25 vezes 10, que deu 25 vezes 10, 250. Não. 25 menos 5, 25 menos 5, 20. 20 vezes 10, 200. 200 dividido por 2, 100. A parada foi essa. Agora, se eu dividisse 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 dá 5. E 25 vezes 5... a parada foi essa mesmo. Ele deu aqui o 25, o 20 primeiro. Daí esse 20 ele já multiplicou com 10 e dividiu por 2, que deu 100. Tranquilo. Tem um segundo exemplo aqui, como outras multiplicações. Vou fazer aqui igual, né? Igual 10 vezes 2 mais, né? Na adição, mais outro 10 dividido por 2. Coloco coisa besta assim, porque aí eu entendo. Então, se a gente fosse fazer na ordem, né? 10 vezes 2 ia dar 20. 20 mais 10 ia dar 30. 30 dividido por 2 ia dar 15. Só que não vai dar isso, né? Não vai dar 15. Primeiro ele vai fazer as multiplicações e divisões. Então, 10 vezes 2 vai dar 20. Essa adição ele vai deixar para depois. Esse 20 fica antes. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, ele vai pegar 20 mais 5, que vai dar 15. É isso, vamos dar uma olhada aqui. Não, deu 25. Por quê? 10 vezes 2, 20. 10 dividido por 2, 5. 20 mais... Cara, não entendi essa lógica aqui. Vamos ver. 10 vezes 2, 20. 20 mais 10, 30. 10 dividido por 2, 5. Fazer um por um aqui, para a gente ter noção. 10 vezes 2 vai dar 20. Tá? Aí depois, 10 dividido por 2 dá 5. Então ele vai pegar aqui esse 20 mais esse 5. 25. Simples assim. 10 vezes 2, 20. 10 dividido por 2, 5. 20 mais 5, 25. Tranquilo. Eu que estou me embaralhando aqui com coisa tola. Então 10 vezes 2. Ele vai fazer primeiro. 10 vezes 2 que vai dar 20. Sinal da adição ele vai fazer depois. 10 dividido por 2, ele vai fazer primeiro. 10 dividido por 2, ele vai ter que fazer primeiro do que a adição. Primeiro multiplicações e divisões, depois adições e subtrações. 10 dividido por 2, 5. 10 vezes 2, 20. 20 mais 5, 25. E deu certo aí. Agora aqui embaixo eu fiz um exemplo diferente. Eu coloquei a adição dentro de um parêntese. Então, estou forçando agora
Eu estou forçando que o Excel faça primeiro esse cálculo para mim. Ele vai fazer primeiro 2 mais 10, que vai dar 12, certo? Depois ele vai fazer 10 vezes 12, que vai dar 120. Depois ele vai dividir 120 por 2, que vai dar 60, se não me engano. Né? Então vamos testar aqui, ó, igual. Vamos lá, 10 vezes, certo? Abre parênteses. Estou colocando aqui 2 mais 10, conta tola, fecha parênteses, dividido, barra, né? Barrinha, por 2. Se eu der um Enter, o resultado deu 60. Você vê que o cálculo aqui é igual ao que está aqui embaixo. A diferença é que aqui eu coloquei parênteses. O resultado foi completamente diferente. Pronto, aqui tem um termo booleano, né? Tem 1 mais 4 vezes 5 é maior ou igual a 25. Então, 1 mais 4 dá quanto? 1 mais 4 dá 5. 5 vezes 5, 25. 25 é maior ou igual a 25? Então ele tem que retornar verdadeiro, se eu criar uma fórmula dessa. Né? Então aqui eu vou criar igual, estou colocando 1 mais o meu 4, certo? Vezes, perfeito, o meu 5, maior ou igual a 25, perfeito? E estou dando Enter. Deu falso, certo? Agora, por que deu falso? Porque eu estou perguntando ali, é maior ou igual? Não, é maior ou igual a 25, maior ou igual a 25, era para dar verdadeiro. 1 mais 4, 5, 5 vezes 5, 25. É maior ou igual acho que eu deveria ter colocado esse sinal de menor antes do é igual ou maior que 25. Acho que a parada é essa. Enter. Não. Ah, tá, entendi. Tá com tempo que eu fiz essa tabela aqui, por isso que eu não estava chegando aqui. Deu falso por conta da precedência, né? Primeiro ele vai fazer as multiplicações aqui, né? Ele fez o seguinte aqui, ele não fez essa adição primeiro, ele fez 4 vezes 5, deu 40. Aliás, 4 vezes 5 deu 20. 20 mais 1, 21. 21 é igual ou maior que 25? Não, é falso. Para isso aqui dar verdadeiro, eu teria que colocar entre parênteses, né? Então, igual, teria que fazer do jeito que está aqui, ó. Abre parênteses, 1 mais o 2 mais o 4, né? Fecha o parêntese, vezes, certo? O 5 maior ou igual a 25. Então, entre parênteses, 1 mais 4, quanto dá? Dá 5, ele vai fazer primeiro. 5 vezes 5 dá quanto? 25. 25 é maior ou igual a 25? Ele vai ter que me retornar verdadeiro. E ele retorna ali um valor booleano verdadeiro. Beleza? Então, cara, só para finalizar essa aula aqui, ó, eu coloquei aqui um outro terminho booleano e tal, né? Então, tem aqui, ó, 10 mais 5 vezes 2. É diferente de 10 mais 20? Então, no caso aqui, ele vai calcular primeiro a multiplicação, né? 5 vezes 2 vai dar 10. Ele vai somar 10 mais 10 vai dar 20. Então, esse 20 é diferente de 10 mais 20. 10 mais 20 vai dar 30. Então, nesse primeiro caso aqui, ele vai retornar verdadeiro. Né? E esse termo que está antes do sinal de diferente, né? No Excel o sinal diferente é diferente do sinal de diferente na programação. No Excel a gente usa um sinal de maior e depois um sinal de menor junto. Toda vez que você quiser especificar uma sentença e você está diferenciando uma sentença de outra, você vai ter que usar esse sinal. Primeiro você abre o sinal de menor, depois você fecha com o sinal de maior, tudo junto, certo? Foi o que eu fiz aqui. Então, eu vou colocar dentro de uma fórmula, só para o raciocínio ficar mais claro aqui, no caso. Então, estou começando a fórmula aqui, igual. Eu coloquei um 10 mais um 5. Depois eu coloquei vezes o asterisco e coloquei um 2. Né? Aí depois eu coloquei o sinal de diferente. Coloca menor, depois o maior. Certo? Então, estou
sinalizando para o Excel ali, ó, essa sentença que eu coloquei primeiro é diferente dessa sentença que eu vou fazer agora. Então a segunda sentença seria 10 mais 20. Então só em olhar aí, a gente percebe o quê? Ele vai seguir a regra lá da precedência dos operadores. Então primeiro ele vai calcular 5 vezes 2 de cara, que vai dar 10 na primeira sentença. Ele vai somar 10 com 10, que vai dar 20. Né? Depois ele vai somar esse outro 10 da segunda sentença com 20, que vai dar 30. E ele vai fazer o teste lógico. Ele vai perguntar se 20 é diferente de 30. E 20 é diferente de 30. Então ele tem que me retornar um valor booleano falso. Ele vai retornar o valor falso. Deixa eu dar um Enter aqui só para a gente confirmar. Você vê que ele voltou, ele retornou verdadeiro, perdão. É verdadeiro por quê? Eu que errei. Porque 20 é diferente de 30, certo? 20 é diferente de 30, então ele me retorna um valor booleano verdadeiro. Certo? Como é diferente, ele retorna verdadeiro. Se fosse igual, ele ia me retornar falso, certo? É o que a gente vai fazer agora no último exemplo aqui embaixo. Então, para que isso dê 30, eu tenho que fazer o quê? 10 mais 10 vezes... Não, 10 mais 5, 15 vezes 2, 30. Isso, eu tenho que colocar isso entre parênteses, né? Então, vamos lá. Teria que ficar assim. Eu quero que ele calcule primeiro o 10 mais o 5. Então, eu teria que colocar entre parênteses. Abre parênteses, 10 mais 5. Aí eu fecharia o meu parênteses. Aí eu estou forçando, né? Estou sinalizando ali para o Excel. Excel calcula primeiro que está dentro do parênteses. Ele vai calcular para mim 10 mais 5, que vai dar 15. Depois ele vai multiplicar isso para mim por 2, certo? 15 vezes 2 vai dar 30. Depois que ele calcular esse 30, eu vou colocar o mesmo sinal de diferente de. Você coloca o sinal de menor e imediatamente após ele você coloca o sinal de maior. Você está sinalizando. Essa primeira sentença é diferente da que vai vir. Então, a segunda sentença eu vou colocar 10 mais 20. Quanto é 10 mais 20? É 30. Então, ele primeiro vai calcular o 10 mais o 5 na primeira sentença. Vai dar 15. Aí depois ele vai calcular o que está fora dos parênteses. Vezes 2. 15 vezes 2 vai dar 30. 30 é diferente de 30? Não é. 30 não é diferente de 30. Certo? Então ele vai retornar para mim... Como 30 não é diferente de 30, ele vai retornar o falso agora. E vamos fazer o teste. Né? Igual, abre parênteses, estou colocando o meu 10 mais o meu 5, certo? Multiplicando isso pelo 2. Estou dando o mesmo espaço aqui para ver se vai dar certo. Se der errado, depois eu refaço. Então, é diferente do 10 mais outro 10. Aliás, um 10 mais um 20, certo? Deixa eu dar um Enter para ver o resultado. E ele deu falso. Por que ele deu falso? Porque 10 mais 5 deu 15. 15 vezes 5, aliás, 15 vezes 2 deu 30. E 10 mais 20 deu 30. Eu estou perguntando na sentença. Aliás, eu não estou perguntando, eu estou afirmando que 30 é diferente de 30. E está errado, né? 30 não é diferente de 30. 30 é absolutamente igual a 30. A primeira sentença é igual à segunda sentença, certo? Então, a sentença em si é falsa. Por isso que ele me retornou o valor booleano falso, certo? Acabei me embananando um pouquinho aqui, me embaralhando, mas a planilha está aí. Ela é simples. Tem uma seta aqui no lado esquerdo que pega do primeiro operador, o mais importante nas ordens de precedência, até o final aqui, que seria os décimos. Né? O 10º tipo de operador, que é o sinal de igual, diferente, maior que, menor que, maior igual, menor igual. Certo? Toda vez que você tiver alguma dúvida com relação à precedência dos operadores em sentenças, em fórmulas, você pode abrir essa planilha aqui e dar uma revisada. Beleza? Vou ficando por aqui e até uma próxima aula.